Querem saber quanto ganha um tradutor editorial? Vem comigo! Oi gente, bem-vindos de volta! Meu nome é Nathalie Gerhardt e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, mercado editorial, livros e outras coisas mais. Se vocês ainda não curtiram, curtam agora e já se inscrevam no canal. Então, o assunto de hoje é din-din e foi uma sugestão do Paulo Noriega. Ele deixou no meu Facebook pedindo para eu falar um pouco sobre quanto que um tradutor editorial ganha e como é feito o pagamento, enfim. E eu vou falar sobre isso com vocês agora. Bom, eu queria agradecer ao Paulo por essa sugestão e perguntar se vocês se lembram que lá no primeiro vídeo eu falei sobre como a nossa profissão não é regulamentada. E aí isso acaba deixando quem está começando muito perdido. Mas eu acho que independentemente de quem está começando e quem já está no mercado, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre a tabela do Cintra, que eu vou colocar aqui para vocês agora e vou deixar o link também na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, o Cintra deixa bem claro que esses valores são valores sugeridos, né? Não é uma tabela de preços lá, ferro e a fogo. São preços sugeridos com base em pesquisas que eles fizeram no mercado. Vocês podem ver que aí eles colocam preços por palavras e por lauda, mas para o mercado editorial, o que rege é a lauda. Só que a lauda, ela varia muito também. Tudo varia no nosso mercado, justamente por não ser regulamentado. Então, como vocês viram lá na tabela do Cintra, eles sugerem uma lauda de 2.100 caracteres com espaço. Só que nesses 20 anos de mercado, eu já vi laudas enormes de 2.160 caracteres sem espaço, e eu já vi laudas maravilhosas e curtinhas em que o trabalho rende muito de 1.700 caracteres com espaço. Mas a prática de mercado mesmo fica entre 2.000 e 2.100 caracteres. Bom, quando a editora entra em contato com a gente, ela já vem com o preço e com a lauda que ela trabalha, né? Então a gente aceita ou não, às vezes tenta negociar, mas quando é primeiro trabalho é praticamente impossível, você aceita ou você não aceita, você não é obrigado a aceitar. Estamos em 2018 e vocês viram lá que o Cintra sugere um preço de R$40 por lauda para tradução literária. O que eu tenho visto no mercado é que as editoras, as grandes editoras, estão ficando aí por volta dos R$30, algumas um pouco menos e algumas um pouco mais. Eu sei que tem tradutores que ganham mais do que os R$40 do Cintra, que eles têm um prazo muito maior para fazer o trabalho e que muitas vezes eles até recebem de volta o texto deles depois da revisão para eles aceitarem ou não as alterações das pessoas. Mas esses tradutores são fora da curva, já estão aí no alto da carreira deles, tem nome no mercado, enfim. E eu espero um dia chegar nesse nível, por isso que eu estou sempre estudando, tentando buscar novos conhecimentos, novos contatos. Bom, eu já soube de editoras pequenas que estão pagando aí entre 13 e 15 reais por lauda. Eu já ouvi falar de uma editora que não é nem tão pequena, mas que fica aí entre os 8 e os 10 reais. Já ouvi casos de 6 reais, não sei se é verdade, porque não foi oferecido para mim. É uma escolha de cada um, porque o nosso mercado não é regulamentado. Eu não julgo quem aceita esses valores, né? O que eu tenho a dizer para quem aceita esses valores é que não importa se você está ganhando 5, 10, 30, 100. O seu trabalho tem que ser sempre feito com muita seriedade e muita qualidade. Você não é obrigado a aceitar um valor baixo e um prazo apertado, mas a partir do momento que você aceita, por N motivos que sejam, faça o seu melhor, porque é o seu nome que está aí. O mercado é um mercado que está sempre em movimento e as pessoas se lembram das pessoas que fazem bons trabalhos e se lembram também daquelas que não fazem um bom trabalho. Então, muitas vezes a gente não consegue uma segunda chance. Uma outra pergunta que o Paulo me fez
foi sobre como que eu gerencio os recebimentos, porque a gente pega um livro para traduzir, a gente tem aí de 2 a 3 meses para traduzir, às vezes mais, dependendo do tamanho, e como que eu faço nos momentos em que eu não recebo, porque na maior parte das vezes a gente recebe quando entrega o trabalho, a editora vai lá, conta as laudas e nos paga. Só que isso é uma coisa que pode ser negociada. Lógico que varia de editora para editora, varia de cliente para cliente. Eu já vi casos de tradutores que recebem um adiantamento para começar o trabalho. Então, eles recebem uma porcentagem da tradução, pode ser 50%, 20%, enfim, é uma coisa negociada. Mas não é uma coisa muito comum. Isso, eu nunca tentei negociar um adiantamento. Também já vi editoras que pedem entregas parciais e elas vão pagando de acordo com as entregas parciais. Essa é uma coisa bem comum, eu acho que se você conversar com o cliente, muitas vezes eles aceitam. Eu particularmente não gosto, porque eu gosto de entregar o meu trabalho inteiro, porque eu faço uma revisão final muito completa e muitas vezes eu tomo decisões finais da tradução depois que eu termino, porque aí eu já tenho uma visão da história toda, uma visão das estratégias da autora, enfim. Mas isso vai de cada um, isso varia caso a caso, porque cada um sabe de si, sabe das suas contas, sabe como que gerencia o dinheiro, enfim. Existem várias questões aí que cabe a cada um ver o que funciona melhor e se, óbvio, a editora aceita. Até porque tem editoras que têm um prazo de 30 dias para pagar a partir da emissão da nota fiscal ou da entrega do trabalho. Tem editoras que pedem 45 dias para pagar, e tem uma editora com quem eu já trabalhei e que eu adoro trabalhar com eles também, e que eles fazem um pagamento que é um pouco diferente. É 60 dias a partir da emissão da nota. Só que quando eles contratam o trabalho, você já emite a primeira nota. Então, assim, é como se fosse um pagamento parcelado. Você vai emitindo uma nota por mês até o fim do trabalho. Eles já fazem um cálculo com base no tamanho do livro. Enfim, é uma coisa que varia muito. Tem editora que atrasa, tem editora que paga religiosamente em dia. Eu nunca soube, graças a Deus, de editora que não paga. Isso realmente eu nunca ouvi nesses anos todos. É uma coisa de você perguntar logo que a editora entra em contato com você, qual é a política de pagamento, qual o tamanho da lauda, enfim, tudo isso. Se aceita entregas parciais para pagamentos parciais, se eles trabalham com adiantamento, enfim, é uma coisa que você vai aprendendo e você vai conhecendo o mercado. Eu também já ouvi falar de casos em que existe um contrato de exclusividade do tradutor com determinada editora e que eles têm lá um número mínimo de laudas para ser entregue por mês e que essa pessoa trabalha só para eles e ganha quase que como um salário, né? Ela entrega o número de laudas mínimos e às vezes, dependendo da demanda, alguma coisa a mais e recebe lá como um salário. Isso seria, assim, tipo um sonho de consumo, mas também não é o que costuma acontecer, são exceções, né? Que nem aquele tradutor lá que ganha mais do que a tabela do Sintra, que pode validar as alterações no texto dele. Como vocês podem ver, gente, as coisas variam muito, tanto em preço, tamanho de lauda, prazo de pagamento, tudo isso varia muito. Então, nós como autônomos temos que ter um jogo de cintura muito grande e uma flexibilidade também para avaliar se determinadas características e prazos, o que quer que seja, são legais para você ou não. Ninguém é obrigado a aceitar trabalho. Agora, a partir do momento que se aceita, é porque a gente está aceitando dançar conforme aquela música, mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente de repente tenha um cliente que tenha práticas mais simpáticas. A partir do momento que você disse sim, é um comprometimento com aquele trabalho e com o seu próprio nome, né? Porque a gente assina lá o nosso trabalho, sai. Aliás, acabou de sair um livrinho que eu traduzi, que eu fiquei super feliz. Então, o nosso nome sai na página de créditos. Então, nós temos que ter esse comprometimento grande com o que a gente assume fazer. Então, como tem muita variação nesse mercado editorial, eu aconselho muito as pessoas a terem uma visão bem crítica da própria carreira e tentar não deixar os ovos num cesto só.
a não ser que valha muito a pena, por exemplo, com aquele contrato lá de exclusividade com uma editora. Um contrato de exclusividade prevê um preço de lauda melhor, você tem aí uma periodicidade de pagamento, e isso ajuda muito. Quem é freela sabe que a gente tem meses que a gente recebe, tem meses que a gente não recebe. Enfim, a gente tem que saber planejar bem as nossas entregas para a gente não ficar muito tempo sem receber. É difícil, mas eu acho que a gente variar os clientes também e escolher aqueles que têm mais a ver com o seu perfil, tanto em termos do tipo de livro que ele passa para você, quanto de prazo de pagamento, quanto do próprio editor com quem você fala, né? Porque a gente tem uma química maior com um ou com o outro, enfim. Mas nunca ficar restrito a um cliente só. Eu, por exemplo, além das editoras com as quais eu costumo trabalhar, eu também tenho clientes corporativos, o que ajuda muito, porque além de variar um pouco o tipo de texto, né, e aí você não se enferruja, porque se a gente não fica muito tempo sem trabalhar com o tipo de texto, às vezes a gente sente, quando a gente pega de novo, que a gente tá meio enferrujado, né, e eu acho que isso dá uma dinâmica, tanto para o trabalho intelectual quanto para a parte financeira também. Bom, espero ter respondido o Paulo, espero que ele tenha gostado desse vídeo, espero que vocês também tenham gostado do vídeo e que comecem a dar sugestões também e deixem o comentário e o like de vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande para vocês e tchau, tchau!